Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui com o podcast da EDEC, trazendo sempre pessoas que estão fazendo sucesso no cenário do Espírito Santo, pessoas que têm conteúdo para compartilhar com vocês. E hoje eu estou com um entrevistado muito bacana. A gente vai conversar com um engenheiro de segurança que já tem uma trajetória muito consolidada aqui nas empresas do Espírito Santo, na área industrial, e ele vai trazer um pouco da vivência dele, da experiência dele. A gente vai trazer aqui o nosso querido Antônio Benetti, que é engenheiro de segurança e que recentemente assumiu uma nova posição. A gente vai bater esse papo. Tudo bom, Antônio? Tudo bem, Regina? E você? Tudo bem? Tudo bem, estou ótima, estou melhor aqui conversando com você. A gente vai começar a falar para o pessoal te conhecer. Você vai falar um pouquinho para a gente quem é o Antônio. Antônio Benetti, esse nome é Isso. italiano? Italiano, por parte de mãe. Italiano por parte de mãe, a família capixaba, então. Isso. A família é capixaba. Ítalo capixaba. Isso. Antônio é o nome do seu avô que você me contou Isso. antes, Meu avô né? chamava Antônio Benetti. Mais alguém na família da área industrial, da área de segurança ou só Da área de você? segurança não, mas eu tenho um irmão, né, Diego Benetti, ele é da área industrial, já trabalha há alguns anos. Ele é inspetor de solda, né, não é diretamente a segurança, mas é uma atividade que tem relação. Que bacana. Antônio, quem é o Antônio? Fala aí pra gente quem é o Antônio, quem é essa figura maravilhosa, engenheiro de segurança, que já vi trabalhando e sei que é muito competente também. Obrigado. Quem é o Antônio, a pessoa do Antônio? Casado, filhos? Então, o Antônio, né, 32 anos, capixaba, sou casado com a Lorena. Eu tenho uma filha bônus, eu chamo de filha bônus porque ela não me chama de padrasto, me chama de pai bônus, a Camille. Que gracinha. Tenho dois irmãos, Diego e Tiago, né, sou filho do Otacílio, né, final do Otacílio, e da Marli. Sou natural de Montanha, Espírito Santo, né, do norte, mas já tem 3 anos que eu estou aqui na Grande Vitória, no município da Serra. Morei também um período em São Mateus, né? O Antônio é um cara de bem com a vida, gosto de estar ali com minha família, com os meus amigos. Então né? é flamenguista? Não, sou palmeirense. Ah, peraí, gente. Você falou que era de bem com a vida? Ah, mas o Palmeiras tá bem, né? Tem uns amigos flamenguistas também, a gente sempre tem feito umas brincadeiras, mas tudo... A gente brinca, mas tô brincando, mas a gente tá só no cheirinho também, Você né? tá com a camisa verde, hein? Do Ah, Palmeiras. meu Deus, olha, dê essa moleza para você. Antônio, você então, engenheiro de segurança. A gente sabe que o engenheiro de segurança ele tem uma posição de liderança, uma posição estratégica, né? E a gente já se conhece, já tem um tempo. Eu conheço parte das suas habilidades profissionais, mas você como engenheiro, que é uma posição de liderança, você aprendeu muito como técnico? Você acha que os anos que você teve que em grandes empresas como técnico te ajudaram para ser um líder? Me ajudaram, porque eu sempre falo, né? Eu peguei um pouquinho de cada líder que eu tive, né? Fui pegando ali as qualidades, né? Aprendendo também com os feedbacks, é importante. Tem algumas pessoas que não gostam de feedback, eu particularmente adoro um feedback, seja ele um feedback positivo ou um ponto de melhoria, eu aprendi muito e aí eu fui trazendo isso ao longo dos anos e hoje eu procuro praticar isso como engenheiro de segurança, né, na parte da liderança da equipe. Isso é tão legal porque a gente sempre fala que o profissional tem que ser humilde, não é isso? Com A gente certeza. prega isso. E a humildade, ela passa por a gente saber escutar. O líder, ele precisa ter escuta, né? A gente vai desenvolver uma liderança, a IDEC trabalha muito nesse sentido, essa pegada do desenvolvimento comportamental para a área de segurança. Se o líder ele não sabe escutar, como que ele vai se relacionar? Mas acredito que ainda tem muito mais vantagem aquele que já esteve numa posição que hoje é hierarquicamente inferior, porque ele sabe se colocar no lugar do outro, né? Que é a empatia. Com certeza, e eu procuro sempre passar para os meus liderados que eu também sou técnico de segurança do trabalho, né? Não é porque hoje eu estou ocupando um cargo de engenheiro que eu vou deixar isso de lado, pelo contrário, aprendi muito, valorizo muito essa profissão e eu procuro passar, né, um pouco do que eu aprendi, aprender com eles também, porque a gente aprende muito e essa troca eu acho que ela é fundamental, né, para a evolução profissional e acaba que o processo todo ganha com isso, né, porque a equipe engajada, né, eu falo, esse período aí já são 13 anos na área de segurança,
Então, acabei aprendendo bastante coisa, tive momentos bons, momentos difíceis. Então, tudo isso aí eu tento trabalhar, né, em prol aí de ajudar a minha equipe. Momentos difíceis. Aí a gente até gosta de construir isso de Sim. uma forma mais positiva, falar de momentos desafiadores. Conta para mim, então, no seu ambiente pessoal, no ambiente profissional, conta desses desafios, porque o nosso tema é muito voltado para resiliência também hoje, né? Eu acho você um cara muito resiliente. Obrigado. Aquela capacidade que a gente tem da gente conseguir se reinventar, conseguir superar as dificuldades, se reconectar com o seu objetivo. Fala para mim aí, o que foi um momento desafiador para você pessoalmente primeiro? Ó, pessoalmente, né, foi a perca do meu pai. Eu sou uma das vítimas do Covid, né? No ano de 2021 eu perdi meu pai. E aí perdi o meu pai, meu amigo, a minha referência, né? Ele sempre me incentivou ao estudo, né? Até mesmo antes de estar nessa parte do curso técnico, eu tive um período aí que eu investi na carreira de jogador de futebol, né? Tentei vários anos, né? Acabei que sempre coincidi com o estudo, então eu segui na área de segurança. Então foi um baque para mim perder meu pai, realmente foi muito difícil, principalmente porque lá na minha casa, a gente está até no mês de Janeiro Branco, né? A minha mãe, ela estava passando por uns problemas, né, de questão de saúde mental e ela tinha acabado de ficar no status bom e aí meses depois eu perdi o meu pai pelo Covid, então foi um choque, um baque para a nossa família. Além disso, nós tivemos que mudar, né? Eu morava no município de São Mateus e aí a gente teve que fazer uma mudança. Confesso que foi uma mudança radical, mas em prol do bem-estar da minha mãe, né? Eu tenho 2 irmãos, como eu falei, eles já moravam aqui na Grande Vitória, e aí, sem pensar muito, mas de forma planejada, né, a gente acabou fazendo essa mudança, né, em 2021. Graças a Deus eu tive alguns amigos que me ajudaram já a vir para cá com um emprego, né? Tinha o apoio dos meus 2 irmãos. E aí, dia a dia, né? Eu aprendi muito com meu pai, inclusive ele deixou uma frase que é o que eu uso muito, que é que o homem de verdade tem que estar preparado para recomeçar quantas vezes for necessário. Que E lindo essa isso. frase eu vi que aquele momento eu tinha que usar ela. E aí pratiquei, né? Vim para a Grande Vitória, entrei numa área que era nova para mim, né? Mas graças a Deus, ao trabalho, eu consegui aí, né, alavancar. Eu falo muito que pessoalmente eu acabei, né, tendo uma perca muito grande, mas profissionalmente para mim foi muito positiva essa mudança. Você conseguiu, então, embora todo esse sofrimento e essa dor que eu, sinceramente, lamento com todo o meu Obrigado. sentimento para você e para sua família, porque a gente sabe o sofrimento que isso causa e você ainda está trazendo com toda simplicidade e eu agradeço até compartilhar questões tão pessoais com a gente. Você está trazendo que a família inteira teve que se reconectar, se reinventar. A gente sabe que é difícil. Isso é a resiliência. Isso é a capacidade, como seu pai falava, Sim. ele deixou esse legado para você, que o homem precisa saber recomeçar, né? E você soube fazer isso muito bem, inclusive alavancar sua carreira e gerenciar as oportunidades, trabalhando em empresas multinacionais. E isso é um fato que a gente precisa perceber, que muitas vezes as pessoas elas pegam um momento muito difícil e elas ficam se lamentando e só se lamentando, não que a dor não exista, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional, já dizia Carlos Drummond de Andrade. Verdade. Então, você soube fazer isso muito bem. É uma habilidade importante a resiliência na sua área, na área de SSMA? Com certeza, porque nós que somos profissionais da área de SSMA, se perguntar para todo mundo, vai falar, não, nós não queremos passar por um momento de um acidente. Mas, infelizmente, a gente pode vir a passar. E esse momento, né, que é um momento muito crítico, nós não podemos desistir. Você já passou? Já passei por Então alguns. vamos para o desafio profissional aí que eu ia perguntar depois. Então eu já acho que não tem desafio maior para a situação mais crítica do que um profissional da área de segurança passar por um acidente. Qual foi a conotação, sem entrar no mérito Sim, pessoal para a gente não expor ninguém, mas foi que tipo de acidente? Então, eu tive a infelicidade de participar, né, eu não presenciei ali ao vivo, mas
estava no dia trabalhando em uma outra frente de trabalho e eu tive a infelicidade de participar de uma investigação de um acidente com óbito. E é algo muito ruim, porque desde lá do curso técnico, do curso superior, da pós-graduação, a gente ouve falar muito que isso pode acontecer, mas ninguém quer passar por isso. Nossa. Então, assim, é algo que, por mais que você já tenha experiência, o lado humano, ele fala muito alto, porque é uma vida, né? É uma família, né? Inclusive, era uma pessoa que eu tinha poucos dias que eu tive um momento ali, né, um DSS-MA, que a gente bateu um papo sobre segurança. Era um profissional muito dedicado, infelizmente teve esse momento. Então, enfrentar ali isso, né, não só a lógica, a gente sabe que ele perdeu a sua vida, a família, né, não vai tê-lo ali com ele. A dimensão humana primeiro, né? A dimensão humana primeiro, mas a questão profissional depois tem toda aquela análise, a investigação, você saber separar o lado emoção com razão, porque você tem um trabalho a fazer. E então, é desgastante. Desgastante. A gente acaba sentindo, né, a gente sente a dor da família ali e você saber lidar com isso para conseguir desempenhar a análise daquele evento. Então foi algo muito marcante para mim, é algo que eu não esqueço. Sempre que eu tenho a oportunidade, lógico, né, sem expor ninguém, eu costumo falar, porque as pessoas, infelizmente algumas pessoas, quando falam procedimento, segurança do trabalho, elas só às vezes não dão tanta importância, né? Mas quando você vivencia isso, o olhar muda, né? O meu olhar mudou, mesmo sendo da segurança, né? Uma coisa é saber, outra coisa é viver aquele momento. E como que você está trazendo isso tão conectado com o que a gente está dizendo, que tem vários assuntos aí que a gente vai ainda conversar hoje, né? Para bater esse papo, que eu quero que você traga realmente essa experiência, esse olhar para a gente. O profissional de SSMA, então, pode passar por uma situação dessa, né? Ninguém está livre, vamos dizer, de passar. Mas a gente tem ferramentas para a gente trabalhar e evitar isso. Na sua análise crítica, no olhar de hoje, poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado, né? É uma palavrinha que ela tem muita relação com a segurança do trabalho, que é o planejamento. Eu acho que o planejamento, você trabalha a prevenção, né? E aí você evita muitas coisas, os quase acidentes, os acidentes sem afastamento, com afastamento e até no caso de um óbito. Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante. Então, nós devemos sempre estar lembrando e trabalhando em conjunto com o planejamento. Eu acho que o planejamento ele é fundamental. Antônio, nessas andanças minhas aí, como instrutora, também como sensei de dojo, você até acompanhou boa parte do meu trabalho em algumas empresas. Uma fala, ela é muito presente. O chão de fábrica mesmo, nomeando, eu às vezes questiono um pouco sobre esse nome, mas é uma forma do pessoal entender que a gente está falando do pessoal da operação. Dizem muito que eles não estão a par, não participam do planejamento, que só vão para a etapa da execução sem entender muito bem da atividade. Você acha que isso é real quando eles queixam sobre isso? Eu estou falando no sentido geral de empresa. Sim. Ainda existe muito essa falha, né? Eu vejo que falta um pouco mais do envolvimento como você citou, o chão de fábrica, porque ele de fato que vai estar exposto ali as condições, né, do meio ambiente, os riscos, né? Então ele, mais do que ninguém, tem que saber de todo o planejamento, até porque muitas ideias podem vir, né, do chão de fábrica, contribuindo para que aquela atividade ela possa ser conduzida de uma forma melhor, né, uma forma mais segura, com uma qualidade melhor também. Então, assim, existe ainda, mas eu falo como profissional de segurança, é um dos nossos deveres de estar ali cada vez mais em conjunto com a liderança, tentando trazer essa importância de que o operacional ele precisa de saber e ele precisa de participar do planejamento das atividades. Então, na verdade, você citou 2 pontos importantes, que a gente até trabalha muito no EDEC. Tem que envolver a liderança e tem que envolver também o SESMIT. Sim, com certeza. A liderança ela precisa de ter esse comprometimento, né, com o planejamento da atividade, entender que, por mais que uma determinada empresa tenha um setor de planejamento estruturado, mas a liderança ela tem que
puxar isso, sabe? Tem que ter essa conexão, né, juntamente com o SESMIT, né, e o operacional. Então, eu acho que eu sou um Aproximar defensor... mais, conectar mais a liderança do SESMIT. Isso aí, sou um defensor da evolução comportamental, que eles têm que buscar isso e trazer essa conexão com o planejamento. Você acha que a gente está vivendo um momento onde existe mais valorização, seja por que motivo for, tá? Mais valorização ou mais investimento na área de SSMA? Tem sim. Tem crescido bastante, né? Se a gente for... não precisa de ir há muitos anos atrás, mas conversar com um profissional de segurança, talvez um pouco mais experiente, com certeza ele vai falar, lá na minha época, quando eu iniciei, a empresa achava que determinado investimento não era algo bom, né? Ia ser só uma perca financeira. Hoje você já começa a ver, consegue enxergar mais gestores, né? Mais empresas com uma mentalidade um pouco mais atualizada na mais questão de segurança. estratégico Sim. hoje. A segurança, ela é parte da estratégia da empresa? Sim, porque quando a gente pega para analisar também a parte de produção da empresa, investir em segurança, você está melhorando o seu processo produtivo, né? Determinadas atividades que poderiam gastar X tempo, você às vezes consegue fazer em um período menor, né, otimizando, né, recursos, porque de você uma forma mais inteligente. Inteligente. Então, segurança não é, em hipótese alguma, um mau investimento. Né? O custo. Isso não porque teve aquela época também, Antônio, e aí, na verdade, eu já presenciei isso mesmo, trabalhando dentro de algumas grandes empresas que estou falando tempo atrás, tá? Não vou falar a idade aqui também não, gente. Mas a gente tinha uma impressão de que o SESMIT, ele era aquele cumpridor de documento de legislação, ele ia só para assinar. Ela era aquela função quase mais burocrática do que um profissional que trabalhava em conjunto, que trabalhava na prevenção. Desenvolvendo as pessoas, né? E eu estou vendo que hoje existe muito mais parceria. Uma das viradas de chave que eu tenho percebido, queria que você comentasse sobre isso, que eu sei que agora você está diretamente na fiscalização, no acompanhamento das atividades, inclusive numa região que a gente sabe que ela é muito propícia para acidentes, que é a região portuária, né? E eu percebi que existe uma virada de chave mais para falar da prevenção e do quase acidente. Antes da gente falar de um quase acidente, registrar um quase acidente, existia muita resistência, né? Do trabalhador, da liderança, de falar do quase acidente. E agora a gente vê as empresas trabalhando incessantemente, junto com a sua engenharia de segurança, para identificar os quase acidentes e fazer uma tratativa de prevenção. Como que isso está acontecendo, na verdade? É real isso? Trabalhar o quase acidente, trabalhar tão forte essa pegada da prevenção? É real porque estatisticamente já foi comprovado que você trabalhar no quase acidente, você evita, né, um possível acidente, seja ele grave ou até mesmo fatal, e também você evita possíveis paralisações das atividades. Então, eu acredito que você investir ali na base da pirâmide, tentando identificar possíveis situações que poderiam gerar um acidente, sem sombra de dúvidas, é algo de extrema valia para a nossa área. Você impede a evolução de um N3 para um N1, né? Falando daí, uma linguagem mais técnica, assim. Levando em consideração que o quase acidente, só para o pessoal que está acompanhando a gente, ele significa situações que poderiam ser graves e talvez levar a uma lesão grave, um afastamento permanente, um óbito. Como que seria isso? Verdade. Inclusive, você citou a nomenclatura, o N3 é fundamental, né, para a gente trabalhar isso daí. No início, eu falo porque você ainda via uma certa barreira para algumas pessoas, mas hoje, inclusive, a gente até mesmo chama de N3 do bem, porque ele realmente tem coisas positivas para nos ajudar a não ter acidentes. Então, é uma virada de chave que muitas pessoas tiveram.
A gente sabe que ainda tem algumas que a gente tem que trabalhar, aí é onde entra o nosso papel, né, da área de SSMA, de mostrar a importância de trabalhar nessas ferramentas para que não venha ter acidente. E vocês têm toda uma questão de números mesmo, e de estatísticas, e de resultados, e de pesquisas, e de artigos que comprovam cientificamente, embasando, como você citou muito bem, que se a gente trabalhar a prevenção, identificando os pontos nevrálgicos, a gente consegue agir efetivamente naquele gap, né? Com certeza, é uma ferramenta que ela ajuda muito, né? Então, eu acredito que você só trabalhar na correção, você está apagando você incêndio. está apagando incêndio, e isso não é o objetivo da segurança. Sofrimento emocional, sofrimento financeiro para a empresa, acaba arranhando a reputação, a imagem da empresa frente aos clientes, os stakeholders, então não é bom para ninguém, né? Não tem nenhum benefício, né? Tem nenhum benefício. E acaba que a gente percebe, Antônio, que isso é uma questão muito cultural. A gente tem uma cultura que ela precisa ser mudada, precisa ser transformada. Só vai ser transformada se a gente transformar a cultura de quem está na frente, né? De quem está na gestão, de quem está na liderança, de quem está na frente do SESB. Tem que mudar todos os atores da cena, mas principalmente a empresa ela tem que estar envolvida no processo de uma educação permanente em segurança, né? Sim. Eu te falo que até uma ideia minha pessoal, que eu já até comentei com a minha família, que eu acho que a segurança do trabalho ela tinha que ser trabalhada nas escolas, porque acredito que ia melhorar muito a questão da cultura, porque a pessoa ela já iria crescer tendo essa consciência da importância da segurança do trabalho, para que quando ela se tornasse um profissional, né, seja de qualquer disciplina, ela já ia ter isso enraizado, né? Então, eu acho que poderia, sim, com certeza, melhorar muito mais essa cultura, né? Você está dando spoiler aí de uma das ações da EDEC. O Eliomar Carvalho, ele tem um projeto justamente nesse sentido, que ele já aplicou em algumas escolas e aplicou na região norte do país e que deu muito sucesso, o SESMA, que é justamente para educar as crianças para segurança, para que as crianças consigam identificar seus riscos no seu dia a dia, na sua atividade, e elas levam essa cultura de segurança para dentro da casa. Isso também colabora para os pais que trabalham aí nas indústrias, nos riscos, que eles tenham mais engajamento, né? E até mesmo em casa, quantos acidentes domésticos a gente vê por aí, né? Então a gente ataca todas as frentes. Verdade. Excelente você ter pontuado essa questão da educação, que a educação realmente seja através da informação, dos valores, do exemplo, vai começar em casa, né? Com certeza. E aí, quando a gente estava falando do quase acidente, a gente estava falando da prevenção sobre isso. Existem novos mecanismos. Hoje a gente estava conversando muito sobre isso, um bate-papo aqui na EDEC, sobre tecnologia. A tecnologia, os recursos, como que vocês estão fazendo para dinamizar mais esse papel da comunicação aí, da inspeção? Tem recursos diferentes? O que está acontecendo de novo aí nessa área? Hoje você acaba, né, tendo alguns recursos, como alguns softwares, né, que acabam te ajudando ali, né, na parte da inspeção, e acaba melhorando a sua velocidade em montar possivelmente indicadores, né, proativos para saber ali aonde que você tem mais desvios, né, traçar estratégias para poder trabalhar nessa prevenção. Então, acredito que tem algumas pessoas ainda que são a favor do papel, né, das anotações, mas os softwares, né, a tecnologia, ela de fato ela entrou aí na segurança do trabalho. Favorece? Favorece muito. Inclusive tem softwares aí que ajudam no fácil informação e atualizações, né? Atualizou uma norma, um item X, atualizou um NBR. Chega ali para você, para de fato você ter aquele conhecimento, né, e poder aplicar no seu dia a dia. Entendi. E aí, então, a gente está falando que toda a estratégia do SSMA vai ser voltada tanto para o planejamento, a execução, a fiscalização, condensar os dados, analisar bem esses dados, trabalhar num programa, né, permanente, Sim, educativo, preventivo. E as pessoas que trabalham aí? Vamos comentar um pouco sobre isso, porque como psicólogo é uma coisa que eu sempre me pergunto. Será que as empresas realmente elas estão
preocupadas em contratar profissionais que tenham desenvolvimento de habilidades comportamentais, de desenvolver essas habilidades que a gente também não encontra todo mundo prontinho, Sim, né? com Não certeza. existe isso. A empresa ela tem que facilitar para colocar aquela pessoa dentro da sua cultura. Como é que a gente pensaria assim no sentido das habilidades? A gente já falou da resiliência. O que mais seria tão importante para um profissional aí da sua área? A proatividade, né? Você saber fazer mais de uma função, não ser, a gente costuma falar, um profissional engessado, né? Aham. Que, eu sou um profissional que atua em campo e eu vou fazer isso aqui até eu me aposentar. Então, acredito que tem que trabalhar nessa proatividade de conseguir ter domínios ali, tanto da parte de gestão, né, da parte também de identificação de alguns riscos, perigos na frente de serviço. Acredito que o profissional ele também tem que trabalhar no desenvolvimento ali da parte comportamental, né? Possivelmente ele vai chegar numa frente de serviço, vai identificar que o empregado está cometendo um desvio, não só a atuar no sentido de reatividade, né, a não conformidade e acabou por ele. Não, ele tem que trabalhar aquele empregado ali no comportamento, de desenvolver ele para que ele entenda que aquilo que está sendo orientado é algo para a vida dele. E até o cuidado de que forma que você vai fazer isso, porque a cobrança ela também tem que ser feita da forma correta, tem que ter um ambiente de transparência e de respeito, não é? Sim, uma abordagem, né? Hoje é uma coisa que eu sempre falo para os meus liderados, para os meus amigos, que numa abordagem você ganha muitos pontos, né? Você saber chegar, porque poxa, muitas vezes você vai numa frente de trabalho, determinado empregado está ali horas trabalhando, né? Tá ali já com a fadiga até um pouco, né, alta e tem que ter tem sensibilidade, se colocar no lugar do outro, né? Eu acho Perfeito. que isso é fundamental para nossa disciplina, se colocar no lugar do outro, né? Tudo bem, tem um desvio, mas vamos trabalhar aqui, vamos tratar, né? Saber abordar, saber conversar, porque a primeira vez que você chegar num determinado local e você saber abordar aquele empregado, todas as outras vezes que você chegar, até a forma de a receptividade com você vai ser diferente, a cada vez mais você vai estar evoluindo nesse quesito. E quando a gente identifica esses riscos psicossociais, a gente tem que agir, né, Antônio? Sim. Porque não é só você sabe que a pessoa, por exemplo, está passando um problema particular muito difícil em casa, como você já citou, que você já viveu esse momento, ou às vezes a pessoa está com uma questão de saúde mesmo, ou de saúde mental, e a gente tem que agir, não é só identificar, é ter uma ação em torno disso. Como é que a gente vai apoiar esse colaborador? Pois é, e pode ser que vai ter alguma situação que não vai caber a você ali naquele momento, mas é buscar um apoio em conjunto com a empresa, né? Como você citou, pode ser algo na parte mental. Eu acho que não pode deixar de resolver aquela situação, porque é uma pessoa, né? A gente está falando de uma vida. Vai esperar possivelmente acontecer um acidente para numa análise você identificar tudo, né? Não, a gente pode trabalhar na prevenção, porque isso pode ser também um fator que vai influenciar em uma ocorrência. O empregado que não está bem, ele realmente ele pode se machucar ou até mesmo machucar outra pessoa. E tem que ter essa sensibilidade, né? A liderança ela tem que desenvolver esse papel da sensibilidade e de também saber escutar. Eu vejo que muitas vezes vai o engenheiro, o técnico de segurança, vai fazer uma inspeção no local e ele vai identificar as falhas, porque a gente tem que interpretar esse risco. Interpretou, percebeu o risco, vai passar isso adiante. Isso incomoda. Isso ainda incomoda, não deveria incomodar, né? Verdade. Deveria ser até comemorado. Olha que bom que você percebeu isso, que a gente vai ajustar antes que aconteça alguma coisa mais grave. Mas as pessoas ainda têm essa resistência, né? De vão parar para escutar. Você vê a dificuldade muitas vezes que a gente encontra, está mudando com certeza, mas que a gente encontra para parar o pessoal para fazer uma reflexão, um pit stop, né? Fazer uma caminhada, fazer uma de segurança, fazer uma palestra, um DSSMA, envolver as pessoas, engajar as pessoas, e depois eles vão questionar sobre isso mesmo. Você chega lá, você vai fazer o seu trabalho, quantas vezes já não deve ter comentado?
Antônio, mas eu não estava sabendo disso. Antônio, não me comunicaram. Isso é falha de comunicação, né? De Falta de envolvimento. comunicação, né? A informação não chega para, de fato, quem teria que chegar, né? E aí é função do líder, então, desenvolver essas habilidades. Sim, com Se a certeza. gente pudesse traçar um perfil ideal para uma empresa ser 100% segura, pensa na empresa dos seus sonhos, tá? Eu vou lá e vou falar, cara, tá 100%, eu fiz a minha fiscalização ali, não encontrei nada. Como que seria essa empresa 100% segura? A empresa que, eu vou voltar numa palavrinha que eu falei lá atrás, a empresa que de fato tem o planejamento aplicado para todos, né? O envolvimento de todos. Isso é muito além de norma. Sim, além de norma, a empresa que entende que aquela determinada atividade, o determinado projeto, o planejamento tem que passar por todos, todo mundo tem que estar envolvido, tenho certeza que nós vamos ter atividades mais seguras, porque tá todo mundo sabendo das etapas, né, dos riscos, das medidas de controle, e aí pode ser que vai ter algum momento que um determinado empregado vai parar, opa, vamos parar aqui porque a gente tem que melhorar essa medida de controle ou possivelmente modificar. Então, quando todo mundo estiver falando nessa língua, planejamento, com certeza nós vamos ter atividades mais seguras. O planejamento, ele vai acontecer em qual momento? Qual momento que a gente planeja? Eu quero que você fale isso para isso ficar bem ilustrado, porque muitas vezes as pessoas pensam que se planeja só uma vez no ano. Ah, eu vou planejar para lançar meu ano. Você vai estar sempre voltando aquele planejamento para rever? Como é que vai ser isso? O planejamento, normalmente, ele acontece antes de uma determinada atividade, né? Exemplo, eu tenho que começar uma atividade daqui uns 15 dias. Eu não vou esperar dar o último dia para me planejar, até porque esse planejamento tem recursos envolvidos que eu vou precisar utilizar, né? Equipamentos de proteção individual, né? Treinamentos que eu vou precisar aplicar algum determinado tipo de função que eu tenho naquela minha equipe para conseguir melhorar, né, o desempenho daquela atividade. Então ele tem que ser feito antes, porém não é simplesmente fiz e acabou. Ele é constante, né? Ele é vivo, né? O planejamento ele é vivo, ele pode ser melhorado, a melhoria contínua ali, em conjunto com todos que estão envolvidos. E aí você encontrou uma falha no planejamento. Está no meio da operação. Vamos pensar um cenário bem crítico. Vamos imaginar uma parada de usina, né? Sim. Você conhece bem essa realidade, não conhece? Conheço. No meio daquele planejamento foi observada uma situação que é uma situação que impacta diretamente na segurança dos trabalhadores. Mas aquela situação ali, se você for resolver, você vai parar e isso vai atrasar a entrega. Como seria uma alternativa assim, concreta de lidar com uma situação dessa? Olha, primeiro é avaliar, né, esse desvio, né? De fato, se for um desvio que vai colocar pessoas em risco, pessoas podem perder a vida, de fato a gente tem que sentar, paralisar aquela atividade, pensar e, se for necessário, replanejar para a gente continuar. Porque eu sempre falo, não adianta vocês quererem continuar. Se a gente ter um acidente, a atividade vai ser paralisada, tudo, né? Você vai perder na questão da produção e, infelizmente, vai ter uma pessoa machucada ou até mesmo sem a sua vida. Então, esse parar é um parar para você ganhar. A ideia, obviamente, é que a gente tenha feito todo o mapeamento para que a atividade consiga ser realizada dentro do cronograma sem nenhum acidente e sem ter tido alguma paralisação. Mas pode acontecer situações, às vezes, que você não contabilizou, que não foram vistas, e também de mudanças que podem acontecer no cenário. E a gente não tem como evitar que isso impacte na operação. Achei interessante você trazer isso, porque, na verdade, se você não tiver uma empresa que ela está muito alinhada com a cultura da segurança, talvez isso tenha até enfrentamentos internos com outras áreas. Sim, porque você tem ali um contrato com o cliente, você tem uma entrega para fazer e você precisa entender que sem segurança não pode ter resultado. Isso aí, uma vez eu escutei de um gestor, tem alguns anos isso já. Ele falou bem assim: Antônio,
eu odiava a segurança do trabalho, cara. Odiava. Só que teve um dia que eu parei para pensar, estava refletindo na minha casa, e eu vi que se eu não investir em segurança, se eu não parar ali para a gente sentar, fazer um planejamento, eu não vou ter contrato. Ele falou desse jeito. A fala dele em si não foi nem tanto preocupando com as pessoas. Mas aí depois... Foi no sentido financeiro. Sentido financeiro. Mas aí passando o tempo, né, trabalhando em conjunto, a gente pôde ter uma aproximação e ele foi me falando mais sobre o como que ele virou a chave e de fato realmente é verdade, porque se você não investir na segurança, né, não ter esse período de planejamento, de pensar, a sua produtividade ela não vai para frente. E é uma exigência cada vez maior, Cada né? vez, hoje dos grandes clientes aí, a gente vê no cenário mundial, não estou falando no Sim. mercado nacional só. A exigência por apresentar uma produção segura. Hoje é exigência aí número 1 dos clientes, a gente vê vários tipos de auditorias, cada vez mais, né, as empresas estão buscando formas de melhorar nesse quesito. Então, aquele gestor, né, aquela empresa que ainda está com aquela mentalidade lá de trás, acaba ficando de fato para trás, vai se prejudicando e o mercado vai acabando se fechando para esse tipo de E vai empresa, perder né? contrato, né? Vai perder negócio. Então, a gente volta mais uma vez para aquela questão fundamental. Se você quer resultado, você tem que preparar a sua empresa. Você volta para a questão do planejamento novamente. Com certeza. Planejou bem, você vai ter um bom resultado. E a gente está começando um ano, né? Que a gente está aqui conversando, a gente está cheio de ideias, cheio de ideais aí para melhorar esse ano. O que você pensa que pode ainda ser um fator decisivo para melhorar a segurança do que você tem visto para esse ano ainda? Vamos falar de ações pontuais. O que você está percebendo aí como engenheiro de segurança, andando nessa trilha toda aí de grandes sites de produção? O que está faltando realmente ainda? Eu acho que... senso de urgência. Uma melhor capacitação das lideranças, né? Investimento ali de fato em treinamentos para desenvolver, né, a liderança, para que ela venha ter um avanço, né? Como eu tenho que ser líder, né? Qual é a minha preocupação de fato, não é somente com a entrega que eu tenho que fazer, mas como que eu vou fazer essa entrega e como que estarão as pessoas que vão me ajudar para essa entrega. Então, no sentido técnico e no comportamental? Isso, técnico e comportamental. A gente acaba ainda vendo algumas lideranças que têm um determinado tipo de preocupação, mas outros, como a pessoa em si, né, a segurança do trabalho, não tem. Então, eu acho que as empresas investir nisso, né, nesse desenvolvimento, às vezes é um líder que ele é muito bom no quesito produção, né, mas ele nunca teve talvez uma oportunidade de alguém de ser líder, né? Então vale a pena pegar essa habilidade dele e treinar, né, capacitar ele nas outras áreas, porque como a gente conversou, ninguém sabe tudo, ninguém aprendeu do nada, né? As coisas são desenvolvidas, são capacitadas. E às vezes a pessoa veio de outra cultura, né? E a gente vê profissionais excelentes, mas que estão convivendo ali no mesmo ambiente. Você vê uma pessoa que às vezes ela está com uma mentalidade de 20 anos atrás, um outro que é muito mais novo com uma mentalidade mais nova, e a gente ainda tem que lidar com esse conflito aí de gerações, né? Então tem que ter flexibilidade, que é uma habilidade que você apontou. É lógico que a gente sabe que, eu comentei aqui sobre a mentalidade de muitos anos atrás, não tem nada a ver com a idade em si da pessoa, mas de fato é a sua maturidade, né? A sua evolução profissional. A gente tem que ir por essa linha. As lideranças, as pessoas que estão ali cuidando de pessoas, eles têm que ter esse comprometimento. Então, muitas vezes, eles precisam de um desenvolvimento que vai vir através de uma capacitação. Porque sozinho também ninguém faz tudo, né? E aí, se a gente pensa, a gente sempre fala isso na área de treinamento de pessoas, se você acha que custa caro investir em educação permanente, experimenta manter a ignorância dentro da empresa. Porque a ignorância vai sair caro. Vai sair caro nos relacionamentos, vai sair caro no adoecimento, vai sair caro nos acidentes, vai sair caro na qualidade, vai acabar queimando a reputação da empresa, num sentido popular falando. E aí a gente viu
até esse momento que a gente está nesse bate-papo bem gostoso nosso aqui, o quanto que é importante você estar investindo em você mesmo enquanto profissional, enquanto líder, você enquanto engenheiro, e você comentou lá no início para gente que você passou por momentos difíceis, profissionais e pessoais. E acredito também que você não tenha parado sua vida até pelos momentos pessoais que, infelizmente, a gente, na maioria das vezes, não pode, né? Quais foram os recursos que você usou para facilitar passar por isso, ser resiliente? O que te ajudou, Antônio, nessa gestão mental sua, nesse equilíbrio? Primeiramente, né, muita fé em Deus, né, para a gente conseguir vencer essas barreiras. Eu sou cristão, então isso me ajudou muito nessa conexão com Deus. Estar perto de pessoas que me fazem bem, né, minha família, amigos, e estudar. Eu ocupei a minha mente com muito estudo, né? Eu passei esse período todo, né, me dedicando, me aprimorando, acabou que isso me ajudou bastante, né, e eu acho que você ficar parado, né, só pensando no problema, isso não vai ajudar nada, vai apenas piorar aquela situação, seja ela uma situação que você passou pessoal, ou uma situação ali do trabalho, né, que aconteceu e você tem que alguém vai ter que resolver. Então eu sempre busquei isso, né? Me conectar com coisas boas, né? Acabou que foi uma virada de chave também de afastar de muita coisa que não me daria uma energia boa, né? Não me traria nada positivo. E seguir em frente. Como eu aprendi com o meu próprio pai, é algo que eu segui e eu sempre vou utilizar isso, porque a gente sabe que a vida, a gente pode vir a passar por momentos difíceis, seja pessoal, profissionalmente falando, profissional de segurança do trabalho, a gente sabe que não é só mar de rosas, a gente está sujeito a passar por situações de conflito, né, pressões, que isso fazem parte do dia a dia e é buscar sempre essa mesma técnica. Conectar com Deus, estar com a minha família e com pessoas que de fato me fazem bem. Que agregam para você, né? Sim. Então você trouxe, se a gente fosse falar de Janeiro Branco, a gente estaria falando de dicas suas para lidar com estresse, né? Sim. Para evitar um acúmulo, né, de sofrimento mental. São formas que você encontrou de você lidar com sofrimento. Rede de apoio é sempre muito importante, Sim, né? certeza. E quando a gente encontra isso dentro das empresas, é melhor ainda, né? Quando você tem um ambiente de apoio, de acolhimento, de pessoas que elas entendem que você, naquele momento, você está fragilizado, porque todos nós somos vulneráveis a isso. Então é importante que as empresas elas estejam atentas, né? O que a gente está passando? Você pode ser um excelente profissional e você pode vir a falhar porque naquele momento você não está bem. Não somos robôs, né? Somos humanos. Então acho muito importante que a gente some esforços nesse sentido da gente estar escutando as pessoas, acolhendo as pessoas, capacitando as pessoas, dando oportunidade para que elas sejam ouvidas, que elas sejam engajadas, né? Que bom que se a gente pudesse, todos os ambientes profissionais, as pessoas sentirem essa segurança psicológica, né, Antônio? Isso ia fazer uma diferença enorme, né? Ia fazer com certeza. E a empresa ia produzir muito mais. E a gente acha que é muito difícil, mas não é não. É um passo de cada vez. Nenhuma empresa, né, muda de uma hora para outra. Certeza. E nenhuma está tão perfeita também que não possa vir a melhorar, né? Verdade. Assim como nós. Achei interessante você falar do papel, da importância da espiritualidade. Hoje, quando a gente trabalha saúde mental, um dos fatores que a gente tem, que são fatores protetivos para a saúde mental, é a espiritualidade. Isso não necessariamente é uma religião assim ou outra, mas é o fato da pessoa ela se sentir conectada com uma essência superior, ela saber que ela tem onde angariar forças, apoio. Isso é muito importante. Rede, né, de afeto, de pessoas que estão perto, família, amigos que contribuam, né? Com certeza. Amigos bons. Isso é muito importante. E por fim, que você falou, o estudo, né? Sim. Educação tem que ser permanente. Continuada. E algo também que, até acrescentando, que ajudou bastante, eu, como eu falei, eu estou na área de segurança tem 13 anos, mas antes eu, né, tive um período aí onde eu investi no futebol e eu sempre tive uma ligação com o esporte.
Então, foi algo que me ajudou muito também. Porque a gente vive num ambiente de estresse, um ambiente que nós vamos ter problemas para resolver, né? Vamos ter conflitos, né? Existe, isso é normal, né? Situações particulares também. Então, essa questão do esporte também me ajudou muito. com É algo certeza. que, inclusive, eu até acho que as empresas elas tinham que também investir nessa conscientização, né, na prática esportiva, seja ele qual for, né? O esporte, Incentivar mais, né, os com colaboradores a certeza. cuidarem mais dessa parte física. E a gente sabe que isso faz toda a diferença. Eu mesmo gosto de atividade física, faz diferença na minha mente, me ajuda a me conectar. A gente pode usar outros recursos também, que são, às vezes, condições para a pessoa ela poder fazer um relaxamento, a Sim. própria ginástica laboral já é um momento de conexão, ter oportunidade para que as pessoas conversem, tudo isso fortalece a saúde mental. E é óbvio encontrar, né, na sua rede aí externa, com planos de saúde, com SUS, também mecanismos que a gente possa reforçar essa saúde mental, né? Porque as pessoas vão passar por dificuldades, mas elas vão superar. Verdade. E aí, Antônio, chega aquele momento do nosso podcast que agora, nesse papo tão gostoso, a gente, se fosse programa do Jô, a gente falaria, porque a gente está indo, né, para o final do nosso programa e foi maravilhoso esse nosso papo. Você gostou? Amei. Eu queria agradecer a você, Regina, o pessoal da EDEC, todo mundo me trataram muito bem. Ai, que Eu já bom. acompanhava, né? Então, assim, é uma satisfação estar aqui conversando um pouquinho de algo que para mim eu amo a segurança do trabalho, né? Não é um trabalho que eu faço somente para ter o meu salário ali, para pagar as minhas contas. Lógico que isso é importante, mas eu trabalho com amor mesmo, é uma profissão Muito que bom. eu me identifico e vou levar isso pro resto da minha vida aí. Por isso que você tem diferencial, porque além de um excelente profissional da dimensão técnica, está levando seu amor para ser um excelente ser humano também. Obrigado. E uma liderança assim faz toda a diferença. Antônio, dá um recado para o pessoal que está te ouvindo, ou se quiser um recadinho pessoal também para a família, deixa uma dica final aí. Olhando ali para a nossa câmera, o que você deixa de recado final para os nossos telespectadores aí? Então, o recado que eu passo para você que está nos assistindo é que não desista, não desista. A vida, ela, né, a gente vai passar por várias situações, sejam elas boas, ruins, nós temos obstáculos, mas não desista. Tenha muita fé em Deus, né? Se apega à sua família, aos seus amigos, né? Ao seu trabalho e não desista. Eu vou repetir aqui a frase que eu falei que meu pai deixou para mim, que eu penso que ela é muito do que a gente vive, né? Ele sempre falou isso e acabou que eu usei, e eu já usei para algumas outras pessoas também que passaram por um momento difícil, que é o homem de verdade, ele tem que estar preparado para recomeçar quantas vezes for necessário. Então, talvez você está me assistindo, está passando por um momento difícil, né? Seja ele profissionalmente falando, né? Ou pessoal, não desista, né? Tenha muita fé em Deus, se apegue a Jesus Cristo e trabalhe sempre pensando em dar o seu melhor. Sempre vai ter alguém nos vendo. Eu sempre aprendi isso com alguns líderes que eu tive, que sempre vai ter alguém nos vendo. E é isso. Eu trabalho com segurança, trabalho com muito amor, né? Se talvez você é um profissional da área de segurança, que está aí talvez um pouquinho desanimado por algum problema que passou, não desanima, né? Segue em frente. Tem muitas pessoas que precisam da sua orientação, né? Do seu apoio, da sua ajuda ali, né? Em campo, porque com certeza elas irão voltar para as suas casas em segurança através de uma ajuda sua ali, né? De um bate-papo, né? De uma atenção que muitas delas às vezes estão precisando disso. E é isso, pessoal. Agradeço, né, mais uma vez a Regina, o pessoal da EDEC, agradeço a minha família também, que sempre me ajudou, agradeço aí aos meus líderes, né, a todos vocês que me ajudaram nessa minha caminhada, os professores, né, eu só tenho gratidão mesmo, né, porque a nossa jornada, ela não é fácil, mas cabe a nós, né, a forma com que nós vamos levar essa jornada, né, conforme que nós vamos fazer essa trajetória aí para que a gente consiga ter bastante sucesso. E é isso. Obrigado. Que maravilhoso. Eu fiquei até muito emocionada. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Excelente estar aqui com você. Pessoal, olha aí.
Que exemplo, né, de profissional, de liderança, de ser humano, que é o nosso entrevistado de hoje, Antônio. E fica o convite para você, que você sempre acompanhe aqui os nossos podcasts, porque assim como o Antônio, a gente está sempre trazendo pessoas que têm um recado especial para você, que estão trazendo conhecimento, que têm know-how e que vão agregar valor para o seu negócio e para o seu trabalho pessoal, para a sua vida. A gente fica por aqui hoje, convidando você para continuar assistindo nossos outros vídeos, tá? E se você está focado, pensa comigo, vamos para frente em 2024? Vem com tudo, age que vem!